indo para gravar, vamos lá, prontinho. Bom, pessoal, vamos lá, aula live hoje sobre capacitores, essencialmente descarga de capacitores. Então, o ciclo de carga fizemos assim de maneira instantânea, porque não tinha resistor, praticamente o fio, e a descarga foi lenta para poder observar e fazer todo o experimento. Então, vamos lá, pessoal. Dúvidas sobre capacitores? Professor, Oi, pode falar. muito crítica do meu grupo, que é a seguinte: no objetivo da aula, está escrito, como a gente vai calcular a capacitância sem um medidor lá que a gente tem. Capacímetro. Só que aí na primeira aula, na primeira explicação, o senhor vai lá e fala, a capacitância é 20 microfarad lá. Então, tipo, a gente tinha que calcular a capacitância, mas o senhor deu a capacitância. Tudo bem, mas tá. Você tem que chegar nela com o gráfico monologue. Chegou ou não? Ah, era I0. Hã? Tá. Eu tava achando que o coeficiente lá significava o I0, a corrente inicial, mas... Não, peraí. Também, peraí, calma aí. O coeficiente linear, onde vai cortar ali o eixo, é o I0. Sim, Tá? Que é V sobre R. isso. Você tem V, tem R, você pode confirmar se deu certo com o esperado. E o angular vai te dar o menos 1 sobre RC. Isso. Aí você inverte, tira o C. Achei o RC, 20,2. Você conhece o R, Aham. aí tira o C. O C é R vezes... Quer dizer, 1 sobre RC, vai, menos 1 sobre RC é igual ao coeficiente angular, que é menos isso. 0,05. Exato. Tira o sinal, inverte, coloca R e tira C. O R é conhecido, é dado. Isso aí dá 20. Tem que dar em torno dos 20. É isso então. Deu É isso. tão fácil assim? Claro, então. Então vamos complicar, já que você está pedindo para complicar. Vamos lá, vamos dificultar então um pouquinho. Você tem vários tempos, pode fazer média, pode aplicar o MMQ no monologue com incerteza e calcular um C mais ou menos uma incerteza do C e comparar se o valor que eu dei está dentro do intervalo. Olha que chique. Já estamos sofisticando um pouquinho. A pedidos. Eu achei que você tava ficando maluco, mas não. Não, estou só querendo que vocês façam o que vocês sabem. Vocês sabem monologue, sabem MQ, sabem incerteza, sabem fazer conta, sabem tudo. Então, bota isso para funcionar. A resposta é 20. Tá bom, eu poderia montar um problema sem a resposta. Pode ser, fica para o ano que vem. Vou deixar sugestão aí. Tá, o que eu quero aqui nesse experimento é que você perceba que eu poderia medir lá com o instrumento com um capacímetro direto, acabou, sem graça, ou estudar uma propriedade, vamos dizer assim, uma coisa mais funcional do capacitor. Nesse caso, o ciclo de descarga. Essa rapidez com que caracteriza, esse tempo característico de descarga, tem informação sobre o R e sobre o C. Eu tenho o R, então tiro o C. Então, a maneira de você buscar, vamos dizer, um raciocínio mais, vamos dizer, funcional do que medir direto. Então, a gente pode usar esse valor de capacitância que o senhor passou, a gente pode usar como uma fundamentação que o método dá certo, né? Uma comparação, falar, olha, cheguei no valor esperado. Sim. Beleza, obrigado, professor. Mas essa é a parte fácil ainda, tá? O que o chato aqui vai querer olhar? Fez certinho o monologue? Calculou incerteza? O que significa RC? Isso é importantíssimo. Como que você olha para o gráfico e fala, nossa, o RC vale tanto? O gráfico corrente por tempo, que dá milimetrado, que dá exponencial, como é que você vê o RC nesse gráfico? O que ele significa? Quer dizer, você calculou um RC de 20 segundos.
Olha para o gráfico. É coerente? O que você tem que olhar no gráfico para saber que é coerente? Ô, professor, eu não entendi muito bem ainda o que é o RC. Quer dizer, é o tempo característico de um circuito, mas eu não entendi muito bem. Então vamos lá, é um tempo, isso é importante. Como é que eu sei que é um tempo? Porque é medido em segundos? E como é que eu sei que é em segundos? Da onde veio Por isso? causa da variável? Tá? Lembra da equação? Eu tenho um E elevado a um menos, deixa para lá por enquanto, 1 sobre RC vezes T. Tudo bem? Espera aí, deixa eu botar aqui a minha luzinha aqui. Vamos ver se ela funciona. Vou compartilhar. Aqui está. Então, naquele monte de dedução, acabamos escrevendo que o I de T... Ixi, um pouquinho mais grosso aqui, vai. Era igual a 1 e 0. Sumiu. Espera aí. O que eu fiz aqui? Nossa. Hoje estou com a mão boa. Então, vamos lá. I de T era igual a 1 e 0 elevado a menos 1 sobre RC T. Pô, é sacanagem isso hoje, hein? O que não tá... O que está acontecendo aqui? Espera aí. Fecha isso. Estão vendo a telinha aí? Então, Não, eu não estou. Agora eu estou vendo. Estou aprontando aqui. Sei lá que eu estou aprontando. Então, vamos lá. Pô, tem alguma coisa que não está boa aqui hoje. Olha lá, bota a mão e ele muda. Estão vendo? Não, não. Então eu vou apagar isso aqui porque está dando problema. Espera aí. Interromper. Vamos na... Fecha isso e volta. Vixe, está abrindo nada a ver. Calma que aqui deu um pau que... Bom, voltamos ao normal, não é isso? Estamos vendo, tá? Então deixa tirar isso aqui, está muito ruído. Será por quê? Lá na exponencial, 1 elevado a 1 sobre RC vezes T. Isso tudo é um número sem unidades. Quem tem unidade é o I0, corrente. Tanto que eu tenho lá, corrente igual a corrente inicial, ampere igual a ampere. O que sobra para exponencial de termos de unidade? Não sobra nada. Tá? Então, corrente igual a corrente. Acabou. Aquele termo exponencial não tem unidade. O que é normal. Toda exponencial é adimensional. Mas vamos olhar para o expoente. O expoente tem um T sobre RC. O T tem unidade, segundos. Então, qual deve ser a unidade de RC para que esse expoente não tenha unidade? Tá, então, se fechar isso aqui, tranquilo. Tá. Se o T é em segundo, ele tem que ser dividido por segundo. Segundo por segundo, some a unidade, vamos dizer assim, e eu tenho um número. Ou seja, o expoente, qualquer expoente, em princípio, é adimensional. Então, 1 sobre RC tem que ter unidade de 1 sobre segundo, para multiplicar por tempo, segundo, e dar adimensional. Então, eu sei que o RC é segundo. Se é segundo, é tempo. Se é tempo, de um circuito que está carregando e descarregando, deve ter alguma relação com o tempo de carregar ou descarregar. Então, o que é o RC? O RC é o que a gente chama de tempo característico de um circuito RC. O que é característico? É um indicador, é uma régua, é uma métrica que me fala quão rápido ele carrega ou descarrega. Não é o tempo para carregar, não é o tempo para descarregar, mas é uma régua que fala sobre isso. Acho que eu tenho um slide aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Tenho aqui sim, ver se eu posso compartilhar mais fácil. Se não tem, porque dá problema. Então, aí está chegando. Eu estou vendo essa equação. Cadê?
essa aqui, ó. Por exemplo, I de T é igual a I0. Teria um sinal menos se eu considerar que a corrente é de um lado e para carga de um lado e descarga do outro. Vou deixar isso de lado. I é igual a I0, a constante, V é constante, R0 é constante, E elevado a menos 1 sobre RCT. Então, o RC tem que ter unidade de segundo, porque segundo por segundo cancela. Então, vamos lá. O que acontece quando eu espero o tempo de 1 RC? Bota aqui no lugar do T 1 RC. Isso aqui vai dar I igual a 0, E elevado a menos 1. Então, depois de 1 RC, a corrente que começou em I0, ela assume o valor de I0 dividido por E, ou vezes 1 sobre E. Se eu esperar 2 RCs, eu vou ter V inicial multiplicado por E elevado a menos 2. 3 RC, menos 3, e assim vai. Então, repara, cada RC segundo que passa, a corrente cai de 1 sobre E, ou cai de E. Ela reduz aí de 2,7 vezes. Quanto vale um RC? Depende quanto vale o R e quanto vale o C. Basta multiplicar. No caso de vocês, o RC vale 20 segundos. Então, se eu esperar 20 segundos, olha o que acontece aqui. Ó. Quanto que ele começou aqui, ó, em V0. Depois de 20 segundos, onde é que ele vai estar? Em I0. Vai estar em I0 dividido por E. Vai estar por aqui, ó. Depois de 20 segundos. Olha essa tabelinha aqui, ó. Aqui eu tenho esse fator. O que é esse fator F? Esse fator F é o seguinte. Eu peguei aquela mesma equação. Dividi I de T, dividi por I0. Sobrou E elevado a menos 1 sobre 0. Então, esse exponencial aqui é o meu fator F. Tá? Então, vamos lá. E ele anda de RC em RC segundos, vamos dizer assim. No tempo T inicial, meu fator F vale 1. Ou seja, corrente para T igual a 0, corrente inicial é a corrente inicial. Perfeito, óbvio. Se eu esperar 1 RC segundo, aquele fator vai virar 0,37. Se a corrente era 100 miliamperes inicial, depois de RC segundos, ela vai ser 37 miliamperes. Mas quanto que é o RC? Depende quanto que é o R e quanto que é o C. Multiplica. Nesse nosso exemplo, R igual a em torno de 1 mega-ohm e capacitância de 20 microfarad, 20 segundos. Então, se eu espero 20 segundos, a corrente que era, por exemplo, 100 miliamperes, passa para 36,8 miliamperes. E se eu esperar mais um RC, ela vai cair para 13,5 miliamperes. Ou 13,5% da inicial. E se eu esperar mais um terceiro RC, ela vai para 5% da inicial. A corrente? A corrente. Ah, sim. Tá? Essa equação que eu estou mexendo aqui é essa aqui, ó, da corrente, tá? Essa aqui, ó. Então, a cada passo RC, esse termo aqui vai para E elevado a menos 0, começa, E elevado a menos 1, E elevado a menos 2, E elevado a menos 3. Então, o RC é uma passada temporal, é uma métrica, é uma régua temporal que a cada RC segundos que passa, a corrente cai de 1 sobre E. Por que tempo característico? Porque eu não sei quanto vale o R, não sei quanto vale o C. Depende do circuito que você montou. Mas uma vez montado o circuito, R vezes C, eu sei quanto vale, eu posso descobrir. E sabendo isso, eu tenho, então, quão rápido isso aí diminui. Então, repara, olha. O que me fala matematicamente esse expoente aqui, ó? De um gráfico I por T. Matemática. T é variável, Izinho é variável. Esse cara é o I0. Começa aqui de cima. Se 1 sobre RC é muito grande, o menos significa exponencial decrescente, tá? Então, vou pegar o valor, aqui, esse valor se fala de módulo aqui, ó. Se 1 sobre RC é um valor muito grande... Desculpa. Então, vamos lá. Se RC é um valor muito grande,
porque o R é grande e o C é grande, 1 sobre RC é pequeno. Então, esse expoente aqui, ó, esse coeficiente angular que vocês tiraram no monolog, é pequeno. O que significa em termos gráficos? Isso aqui vai cair lentamente. E se o RC é pequeno? O 1 sobre RC é grande. Esse coeficiente é grande. Isso aqui vai, então, cair rapidamente. Vai vir aqui no zero e para aqui rapidamente no zero. Então, esse cara me fala quão rápido a exponencial decai. Vamos ver o sentido físico disso. Eu falei, quando o RC é muito grande, seja porque o R é grande, seja porque o C é grande, seja porque os dois são grandes, então quando esse produto é grande, 1 sobre RC é pequeno. Esse coeficiente é pequeno. Então eu tenho um E elevado a menos um negocinho pequeno vezes T. A corrente vai cair lentamente. Faz sentido físico isso? Ciclo de descarga. Quem define a rapidez com que o capacitor descarrega? Quem não? Um dos elementos que define a rapidez com que o capacitor descarrega. Quer dizer, o que é capacitor descarregar? É carga sair dele e ir para o circuito, ir para o resistor. Carga em movimento significa corrente. Quem que controla a corrente no circuito? O resistor. Se o R é muito grande, a corrente é muito baixa, o capacitor descarrega lentamente. Então, se R é muito grande, a descarga é lenta. Se R é muito grande, olha na equação, aquele coeficiente é pequeno, a descarga é lenta. Então faz sentido, porque o R controla o fluxo de cargas. R muito grande, a descarga é muito lenta. Se o capacitor está carregado, ele perde uma carga, depois outra, bem lentamente. Então ele diminui lentamente. Tá? Se o R é grande... escolheu o mega ohm. Como? Desculpe? Por isso que um dos motivos para você ter escolhido o mega ohm foi esse. Sim, para poder ter um tempo humanamente possível de medir. Sim. Se nós tivéssemos um sistema automatizado, eu podia usar 1 kΩ. Em poucos milissegundos acabou o experimento. Mas não, nós medimos na mão ali. Então, peraí, então eu tive que botar um tempo humano. Aí eu botei 1 mega ohm. Tá bom? E o capacitor e o C? Pega um R normal agora, bota um C muito grande. O produto RC é grande. O coeficiente 1 sobre RC é pequeno. A descarga é lenta. Faz sentido falar que quanto maior a capacitância, mais lenta é a descarga? Quer dizer, quanto maior a capacitância, é como se coubessem mais cargas dentro do capacitor. Capacitância me fala quanto de carga você consegue armazenar por unidade de volts. Tá? Capacitância é uma unidade, vou dizer, Farad é uma unidade, Coulomb por volt. Então a noção dela é isso, mais ou menos assim, qual que é o tamanho, qual que é o volume, vamos dizer assim, entre aspas, do capacitor. Um capacitor de capacitância muito grande, cabem muitas cargas. Para que ele fique descarregado, demora. Porque tem muita carga para sair. Então, um R normal e um C grande, que dá um produto RC grande, também cai lentamente. Aí, se o R for muito pequeno, o capacitor for muito grande. Bom, aí você tem que ver o que vai acontecer. Depende desse produto, não depende de um e de outro isoladamente, depende do produto dos dois. Tá? Então, é mais ou menos o seguinte, você quer encher um copo d'água. Então, você vai abrir a torneira bem fraquinho, quase que só um filetinho. Quando eu coloco lá o copo para carregar, vai demorar para encher. Por quê? Porque a corrente é pequena, porque a resistência é grande. Então vai demorar para carregar. Ou se eu pego o copo e viro o copo, assim, só um pouquinho para cair um filetinho. Vai demorar para descarregar, porque a corrente é pequena. Agora eu pego um copo, um balde de 20 litros e um copinho de café de 50 ml. E viro os dois para que tenha o mesmo fluxo de saída de água.
Corrente é a mesma. Mas um é um balde, o outro é um copinho de café. Quem descarrega primeiro? O copinho pequeno, o que tem menor capacitância. Descarregar ou carregar, a lógica é a mesma. Então, repara que há um sentido físico nesse produto RC. Esse sentido tem a ver com o tempo. Não é o tempo que demora para carregar, nem para descarregar, mas te dá uma noção da rapidez. Como assim noção? Repara aqui, ó, vou voltar de novo aqui a minha tabelinha. Aqui, ó. Se eu esperar 3 RCs, olha só, eu só tenho 5% da corrente ou da carga inicial, podemos pensar assim. Se eu esperar 5 RC, eu vou ter menos de 1%. Então, se eu tinha lá inicialmente, na corrente inicial, 100 miliamperes, agora eu tenho menos de 1 miliampere. Se eu tinha 100 coulombs, eu vou ter agora menos de 1 coulomb guardado ali. Então, aquela pergunta clássica. Quanto tempo demora para um capacitor descarregar? Aí eu sempre brinco. Bom, se você perguntar para o matemático, ele te fala que nunca. Porque uma assíntota, ela tende a zero, mas não toca no zero. Então, esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, nunca toca, nunca chega no zero. É assintótico esse comportamento. Então, para o matemático, o capacitor nunca carrega e nunca descarrega. Tá bom, mas ele é matemático. Ainda bem, ele faz um monte de coisa boa. Pergunta para um físico experimental. O que ele vai responder? Vai falar, bom, se eu sou experimental, eu gosto de medir. O capacitor, eu vou falar que está descarregado quando a corrente estiver abaixo do meu limite de medição. Se eu consigo enxergar ou medir até 1 microampere, quando ele tiver uma corrente menor que 1 microampere, eu falo, não consigo ver mais. Então, eu não sei se ele está, se é zero ou se é um pouquinho. Eu sei que é abaixo do limite que eu percebo. Então, eu falo, olha, lamento, a partir de agora, eu não posso mais falar se está carregando ou descarregando. Já está estável para mim. Então, para o físico experimental, o limite dele é o limite da medição. E quando ele não consegue medir mais, está diminuindo, ele fala, olha, lamento, queridos, mas daqui para frente eu já não enxergo mais. Então, dou-se como encerrado. E para o engenheiro? Não, e para o professor de física? Ou ainda, por que eu coloquei 20 segundos? Porque eu queria um experimento que acabasse em questão de 1 minuto, 2. Não queria um experimento demorar 1 hora. Então, em 1 minuto e meio, 2 minutos, já esgotou o experimento. Já tiramos dados suficientes para fazer aquela exponencial. Que é um pouco da visão do engenheiro. Quando que o engenheiro fala que o capacitor está descarregado? O engenheiro é prático. O engenheiro não tem tempo de ficar esperando, nem quer. O que ele fala? Olha, eu espero... Geralmente, eles esperam 3 ciclos de carga, 3 RCs. Então, para o engenheiro, depois de 3 RC, no nosso caso aqui, 1 minuto, ele fala, tá bom, já descarregou. 3 RC significa, na nossa conta aqui, ó, ainda tem 5% da carga guardadinha lá. Fala, tá bom, 5% eu desprezo, vai. Se o engenheiro está muito tranquilo, sem pressa, ele espera 5 RC. E dá menos de 1 minuto aqui, 100 segundos. 5 RC, ó, só tem 0,7%, menos de 1%. Ele fala, tá bom, mas já descarregou. Vamos para outra. Então, o engenheiro é muito mais prático. Se o matemático não carrega nunca, o engenheiro esperou 1 minuto, 1 minuto e meio, já chega, tá bom demais. Já não tem paciência para isso. Então, repara que o RC te dá uma noção da rapidez com que carrega e descarrega, e você, como usuário, vai falar se está bom ou se não está. Tá? Então, para a aula, eu botei lá que perguntaram 1 megaohm e 20 microfarad para dar 20 segundos. Porque se eu esperasse, por exemplo, 5 RC, que dá um pouco mais aí, 1 minuto e 100 segundos, 1 minuto e 40, 2 minutos. Se eu esperar 2 minutos, eu sei que o capacitor é totalmente descarregado.
E olha que eu encerrei antes ainda. Eu encerrei com 5 microamperes. Eu falei, olha, a partir daí, o ponteirinho já não mexe, e se mexer eu não vejo. E eu começo a ficar preocupado. Pô, esse negócio não vai andar? Pô, eu quero desligar o ponteirinho, eu quero desligar o cronômetro, vou ficar nervoso. Então, não, chegou a 5 microamperes, acabou, desliguei tudo. Pronto. Medi lá com 20, 18, 16, 10, 8 e 5. Chega. Pronto. Eu tinha dados suficientes para poder fazer a análise. Então, eu dimensionei o experimento para acabar num tempo humano. Tudo bem? Então, esse é o sentido do RC, do tempo característico. O que mais? Senhor, Oi? tem uma questão ali que você coloca para a gente abordar no relatório, que é a seguinte: como que a gente pode diminuir a incerteza relacionada à medição de tempo ali? É possível a gente considerar o tempo de reação humana, que é de aproximadamente 0,15 segundo, ao invés do meio segundo ali que você coloca? Sim, esse meio segundo está errado, acho que é muito grande, viu? Porque errar meio segundo no cronômetro é muito grande, deve ser 0,05, acho que eu devo ter errado um zero. Mas vamos lá. O que eu quis provocar vocês aí? Repara que eu fiz o seguinte método, eu fiz um método sem estresse. Você põe um capacitor para carregar, liga o cronômetro, prepara o celular, aí você bota para descarregar e deixa o sistema acontecer. E aí, quando você vai ver em uma câmera lenta, você vai ver quanto tempo demorou para chegar no 20 microamperes. Aí você fala, bom, esse aqui é o tempo zero, tempo referência. Aí você vai descontar esse tempo de todo, aí você vai medir até 18, desconta do inicial, e assim vai. Sem estresse, sem nada, facinho. Eu acho que 0,05 é muito mais adequado. 0,5, meio segundo é muito lerdo, nossa. Tá? Então, repara. Fazendo isso, olha o que eu estou fazendo. O tempo que eu estou medindo é uma coisa menos a outra, mas quando eu subtraio duas coisas, eu aumento a incerteza. Então, isso poderia gerar um problema para o tempo. Que a corrente eu defino. A corrente é 20, 18, 16. Aí eu meço o tempo de 20, vou botar como referência, tá? O dado bruto e o dado limpo que eu chamo. Meço 18, subtraio do 20, essa diferença é o que eu quero matar. Boto 16, meço 16, subtraio do 20, eu tenho tempo. Meço em 14, subtraio do 20, tenho tempo. Mas quando eu subtraio, eu estou fazendo propaganda incerteza. Então isso deveria incomodar alguns. Ou é melhor eu simplesmente fazer o seguinte, eu posso colocar lá eu acho que eu fiz alguns assim, coloco para descarregar, e preparo o celular. Quando passar no 20, eu bato no celular, no cronômetro. Chegou em 18, de novo. 16, de novo. E assim vai. Bom, agora eu já não tenho que subtrair. Ah, então deu certo, perfeito. Não, perfeito nunca, lamento. Porque aí eu tenho, como o João falou, posso ter um erro de reação, vamos dizer, quão lerdo eu sou de, nossa, aperta o dedinho, e vou lá. Então pode ser um tempo de reação mesmo. Pode ter também um tempo de estresse. Estou ansioso. Eu vou apertar antes do tempo. Ou sou muito lerdo, aperto depois. Então, todos são fontes de erros que acontecem. Qual que seria o ideal? Você ter um sistema automatizado. Mais inocente, mas não tem problema disso. Mas botou um humano para fazer, dá problema. Então, nós temos vários. Então, qual que é a maneira da gente, às vezes, não digo nem evitar, mas quantificar esses erros? É medir várias vezes. Então, nós medimos lá várias vezes, aí você deu o valor tempo médio. Pronto. Porque, ora, você apertou o dedinho antes, ora, você apertou o dedinho depois, e isso tende a se compensar. Espero. Tá? Então, a ideia de você medir vários tempos, o experimento é rápido, o experimento é fácil, então eu faço muitas vezes. E vou trabalhar com média, desvio, incerteza, para poder, não vou dizer nem reduzir as incertezas, mas para você dimensionar.
O fato de medir uma vez ou medir 50 vezes, não vai, vamos dizer assim, tornar você mais rápido. Não. Só vai quantificar melhor essa dispersão em torno da média. Quanto mais você mede, você tem mais controle, um valor, uma confiança no resultado menor, uma certeza menor. Mas nunca vai virar zero. Porque você sempre vai ser humano, sempre vai apertar um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Mesmo se fosse o sistema automatizado, você pode ter um tempo de acionamento, um tempo morto, pode ter algum problema desse tipo assim. O sistema detectou, até o botãozinho ser apertado pode demorar um milissegundo. Pronto, essa é a tua limitação experimental. Então, queria colocar essas questões. Nós fizemos do jeito subtraindo, que na prática aumenta a incerteza. Na teoria. Na prática, coisa alguma. Por quê? Porque os vários tempos para aquela corrente são mais diferentes entre si do que o 0,05, do que o tempo de retardo e coisas assim. Tá? Então não vai fazer diferença, mas algo para pensar. Tudo bem, João? Beleza, professor, entendi. Professor, eu não entendi muito bem quando que a gente vai usar e como que a gente vai usar o MMQ. Você tem... Bom, MQ nós estamos aplicando para reta, em princípio. Ah, mas é uma exponencial, mas tudo bem. Mas se você aplicar numa tabela corrente tempo, você vai ajustar pelo MQ, como eu passei aqui. Você vai ajustar uma reta naquela exponencial, vai dar uma desgraça. Então você não pode fazer isso. Mas faz o seguinte, pega a tabela corrente tempo e transforma ela em ln de corrente e tempo. Nessa nova tabela, o tempo é o x e o ln de i é o teu novo y. Aí faz somatório em x, somatório em y, somatório em xy, x2, y2. E aplica o MQ. Vai te dar aquela reta que você tem num papel monolog. É como se fosse uma confirmação, isso? Ou não, você lembra que a exponencial, quando você aplica o ln dos dois lados, aparece lá um ln de y igual ln de a mais bx. Sim. Tá? Então, você vai aplicar o MQ não em IT, mas em ln de I, ln de T. Para calcular o quê? Calcular o ln de A e calcular o B. Ah, tá. Tá? O MMQ não vai te dar... O que é o A? O A é a corrente inicial. Não vai te dar a corrente inicial, vai te dar o ln da corrente inicial. Sim. Então, você tem que pegar esse número e fazer E elevado a ele deve dar a corrente inicial. Qual a corrente inicial? Eu vou achar no gráfico. Você sabe de cabeça. É 20, né? 20. Nós amarramos para 20 microamperes. Então tem que dar 20 microamperes. Entendi. O gráfico tem que passar em 20 microamperes. O MMQ tem que te levar a LN de 20. E o outro expoente, o B, é o menos 0,05, que é 1 sobre 20. Entendi. Mas alguém reclamou que é muito fácil, então você pode complicar. Faz tudo isso com incerteza. Porque você tem certeza no tempo, que é o X. Transfere ela para o Y, que é o ln de E. E aplica o MQ com incerteza. Olha só, diversão garantida. Aí você vai achar um intervalo e dentro desse intervalo tem que estar o 20. Sim, você vai achar um intervalo para a corrente inicial e para o expoente, para o RC. Ah, tá. São dois 20, é o 20 de corrente inicial e o 20 de tempo. Você vai achar um intervalo para cada um. Pô, olha que chique. Olha como vocês estão sabendo já. Quem diria fazer MMQ com incerteza em monolog depois de um mês de aula? Um pouco mais. Não, um mês de aula. Dia 14,
Ô, professor, Aí. uma pergunta. A fonte lá que o senhor ficou variando enquanto a gente aferia as medidas lá foi para simular a situação mais real? Não, porque aquela fonte é uma porcaria. Ela Ah. oscilava naturalmente. Ah, tá, entendi. E eu falar, pô, eu vou depender de uma fonte que oscila de qualquer jeito? Não. O que eu fiz? Põe qualquer valor lá. E o que eu quero a parte funcional, corrente e tempo. Então eu carregava qualquer coisa que me desse uma corrente inicial maior do que 20. 25 volts. Pronto. Chegava no 20, eu zerava o cronômetro. Na prática, aqueles dados lá são meio relevantes da fonte. Bom, O dado da fonte, sim, foi uma maneira de eu passar pelo 20 microamperes. Ah, tá, beleza. Tá? Ou seja, eu tive que contornar um problema que minha fonte estava instável. Então eu forçava, valores completamente diferentes. Eu não conseguia falar, eu vou começar em. Porque se eu começasse em 20 volts com 1 mega ohm de resistência, eu ia sair no 20 microamperes. Mas aí, repara, eu vou ter que botar o meu plug para descarregar e ligar o cronômetro ao mesmo tempo. Eu falei, não, eu não sou rápido assim, não, eu sou lerdo. Então eu ligo de qualquer jeito, deixo lá, e depois eu faço. Pronto, sem estresse. É a maneira mais light que eu achei. Entendi, valeu, professor. Professor, não entendi muito bem outra coisa aqui, que tem uma pergunta que o senhor colocou lá no Moodle, que se o método de medição, né, ligar o cronômetro e descarregar o capacitor, ele aumentou as incertezas. Eu não entendi muito bem essa pergunta. Essa questão eu comentei. Nós fizemos como? Medimos de qualquer jeito e subtraímos. A subtração paga um preço. Uhum. Qual que é o preço? Raiz quadrada, é a incerteza do cronômetro vezes raiz de 2. Aumenta um pouquinho. Mas isso é tão significativo quanto a diferença entre os vários tempos. Nós medimos lá, sei lá, 10 vezes. Esses 10 valores variam entre si. Essa variação em torno da média, que chama-se desvio padrão, deve ser maior do que a incerteza do instrumento. Esse 0,05 segundos, não meio segundo. Então, na prática, não muda nada, não. Ah, então seria legal a gente calcular o desvio padrão para poder responder essa pergunta. Sim, porque você tem lá. Para 20 não, porque é zero, mas para 18 microsegundos, você anotou vários tempos. Uhum. Esses vários tempos sempre significa tempo médio e um desvio padrão. Sim. Tá? E assim vai. Cada linha tem seu tempo médio. O teu gráfico é o tempo médio contra a corrente. Tá? Então você tem lá, não sei quantos eram 10 correntes, você vai ter 10 tempos médios com 10 incertezas, com 10 estatísticas desse grupo. Com 10 incertezas do tempo, né? Com, não sei, 10, eu não sei quantas colunas tem lá. Foram 14 medições lá. Então, você tem média de 14 com a desvio, variância, desvio padrão, incerteza desses 14. Cada linha daquela te dá um ponto no gráfico. Entendi. Tá? Então, eventualmente, você, apertei muito rápido, apertei muito lento, não sei o quê. Isso tende a se cancelar. Então, na média, as coisas se ajeitam. A média é o melhor valor que você pode atribuir como valor verdadeiro para aquele conjunto de dados, não havendo erro sistemático, claro. E tem uma dispersão em torno da média. Então, bem-vindo ao mundo experimental. O tempo todo a gente tem que fazer isso. Isso aí não tem como fugir. Isso aí é... Toda medição tem certeza, não tem como escapar disso. Certo? O que mais?
Professor, fugindo um pouquinho da live aqui, o senhor comentou tanto daquele congresso lá que você ia apresentar o... Então, fala depois da live. Ah, beleza. Tá bom? Pergunta de novo. Aí mais tarde. Então, vamos lá. Algo mais sobre capacitores ou não? Eu acho que, por mim, não. Satisfeitos? Então, vamos encerrar a live. Deixa eu acionar aqui, ó. Vou parar a gravação. E chega de capacitores.